Oiê! E aí, meninas, como estamos? Espero que estejamos todas muito bem. E como não poderia, né, deixar passar em branco, digamos assim, hoje, 8 de março, né, considerado aí como o Dia Internacional das Mulheres, né? Essa data ela é oficializada, digamos assim, desde o ano de 1921, né? Já ouvimos falar até mesmo na escola da questão das operárias que estavam reivindicando por melhorias no trabalho. E a fábrica em questão, né, foi incendiada e mais de 100 mulheres morreram nesse ato, né, de reivindicação por melhores condições de trabalho. Vale ressaltar, né, que naquele momento, né, naquela época, digamos assim, as mulheres trabalhavam mais de 15 horas diárias e recebiam valores absurdos, né? Bem inferiores aos valores dos homens. E as reivindicações, elas eram pautadas justamente nisso, na igualdade, né? Se elas trabalhavam bem mais, se exerciam a mesma função, por que salários tão desiguais? E aí é impossível falarmos no dia 8 de março sem falarmos do movimento feminista. Movimento esse que preza, né, pelo direito das mulheres, pela igualdade de gênero e pelas oportunidades, né, serem dadas de forma igualitária, digamos assim. Movimento esse que já nos ajudou e muito em grandes conquistas, né? Citar aqui algumas delas, né, para que você possa ter noção. As mulheres antigamente eram proibidas de votar. E em prol, né, digamos assim, ou seja, com o movimento, do próprio movimento feminista, a partir de 1932 nós conseguimos o direito ao voto. Até data antes dessa mesmo, né, as mulheres elas só tinham direito de frequentar as escolas elementares. E com o movimento também feminista, digamos assim, conseguimos, né, alcançar uma disponibilidade maior, digamos assim, para ingressar na educação. Tivemos direito a ter uma educação, né, digamos que da mesma forma com a qual eram dadas aos homens. A partir da década de 60, temos um marco, né, em um dos direitos das mulheres, que é em função da autonomia sexual. A partir de 1961, passa a ser comercializado, né, aqui no Brasil, a pílula anticoncepcional, que marca aí a luta por autonomia sexual das mulheres. Apesar dessas conquistas que eu citei, sabemos, né, que muitas outras conquistas ainda são almejadas por todas nós. É impossível, né, não sermos, como eu posso dizer, não pensarmos assim ou refletirmos em função dos preconceitos que ainda vivemos, das desigualdades que ainda existem, né, no meio do trabalho mesmo, seja dentro da educação e tal. As mulheres estudam mais que os homens e às vezes ainda exercendo a mesma função recebem menos, né? As mulheres acabam sendo às vezes excluídas de determinados processos seletivos pelo fato da maternidade. As mulheres acabam tendo uma tripla jornada, digamos assim, né? E ainda assim não são reconhecidas e ainda carregam o estigma de mulher não, né? De sexo frágil. Estigma esse que já caiu por terra, né? Sabemos que de frágeis não temos nada, absolutamente nada, né? Somos determinadas, competentes, guerreiras, labutamos diariamente, mas almejamos os nossos espaços e estamos conquistando. Como para mim o dia 8 de março é sim um dia de comemoração, é um dia de gratidão, né? Pelas mulheres que lutaram e reivindicaram direitos há muito tempo atrás, do qual usufruímos até a data de hoje. E por ser um dia que os holofotes estão virados para nós mulheres, é um dia de luta, né? É um dia de mostrarmos que há muito ainda a ser alcançado, mas também de agradecermos pelas conquistas que já tivemos até o momento. Para algumas podem falar assim, mas eu não sou feminista, não me enquadro, não gosto, não quero. Tudo bem, né? Temos o livre-arbítrio de optar pelas escolhas que fazemos nas nossas vidas. Mas é impossível se pensar em mulheres, se pensar nessa data e não sermos gratas às mulheres que fizeram história. Simone de Beauvoir, Angela Davis, né? Algumas referências mais atuais, como a própria Maria da Penha, a qual ficou intitulada a lei, né, 11.340, em função do acontecido com ela.
que é um marco de vida. Falamos das dandaras da vida, né? As mulheres guerreiras que foram que continua indo diariamente à luta, mas não falamos delas com um certo distanciamento, pelo menos eu não falo com certo distanciamento, porque eu entendo como uma luta em prol de todas, né? O movimento feminista, ele não é um movimento intitulado como movimento A, B ou C, é um movimento em prol das mulheres, né? E eu, enquanto mulher, falo com muita proximidade e agradeci muito pelas conquistas alcançadas até agora, né? E tento, na medida do possível, auxiliar nas próximas conquistas que com certeza teremos. É uma luta árdua, sim, mas é uma luta necessária. Necessária porque em pleno século XXI ainda passamos por situações desagradáveis, como o próprio assédio, como a própria violência, como o próprio descaso, né? Temos mulheres aí sendo vítimas dentro dos seus próprios lares, temos mulheres sendo vítimas dentro dos transportes públicos, temos mulheres sendo vítimas dentro das maternidades, e isso não é brincadeira, isso não é uma situação a qual a gente ache que não acontece, porque acontece, né? E enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filha, né, enquanto esposa, enquanto amiga, a luta não é só minha, a luta é de todas nós. Que nessa data, né, 8 de março, seja assim uma data de relembrarmos todas essas conquistas e nos situarmos, né, adquirirmos consciência de classe enquanto mulheres, das lutas que teremos ainda aí que travar e vencer, certo? Que os outros 364 dias do ano sejam dias tão importantes quanto esse, sejam dias de intensa luta, digamos assim, né? Porque não é só na data 8 de março que temos que levantar as bandeiras e nos autodeclararmos mulheres, militantes ou algo do tipo. Todos os dias as lutas estão aí, os dados estão aí, as estatísticas estão aí. E a nossa vivência tem que ser em função de melhorias, né? Não podemos simplesmente fingir que não estamos enxergando nada disso, deixar que as coisas aconteçam, tá bom?